Meus amigos, nós vamos dar início à leitura da palavra do Senhor nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 6 ao versículo 15. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. E ouvindo, porém, isto os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Meus amigos e meus irmãos em Cristo, o título desta mensagem é A Cura de um Coxo em Listra. A palavra de Deus que acabei de ler, ela nos traz a história da evangelização feita por esses dois homens de Deus, Paulo e Barnabé. Esses dois homens, eles foram escolhidos por Deus, separados pelo Espírito Santo de Deus, para levarem a palavra do Senhor à Ásia, às cidades e lugares distantes. Paulo e Barnabé, então estava ali fazendo uma viagem de evangelização, uma viagem missionária. Tinham saído de Antioquia e chegaram em primeiro lugar a uma cidade chamada Icônio, e ali pregaram a palavra de Deus. E Deus dava testemunho da palavra que era anunciada pelos aqueles dois homens do Senhor. Deus dava testemunho, operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, converterem os corações das multidões, dos judeus e gregos e de outros povos que ali se achavam em Icônio. Entretanto, o apóstolo Paulo e Barnabé, quando se achavam ali em Icônio, levantaram uma perseguição sobre aqueles dois apóstolos. E eles tiveram que fugir para a cidade de Listra. Judeus descontentes e incrédulos incitaram o povo
e fizeram uma perseguição contra os 2 apóstolos do Senhor, porque pregavam a palavra de Deus na cidade de Icônio. Eles tiveram que fugir, e fugiram para a cidade de Listra. Chegando eles na cidade de Listra, continuaram a pregar o Evangelho de Cristo, pregando que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, anunciando que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador e libertar os oprimidos. E quando eles pregavam a palavra de Deus, Deus estava com eles, o Espírito de Cristo estava com eles, fortalecendo eles, animando-os a continuarem a pregação do Evangelho, conforme a ordem do Senhor nosso Deus. Então aqueles 2 homens de Deus, destemidos, revestidos pela graça do Espírito Santo, pregavam o Evangelho de Cristo para aquela população de Listra. Acontece, porém, que quando eles pregavam a palavra de Deus, Paulo percebeu que havia, no meio daquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus, Paulo percebeu que ali estava um homem coxo, um homem aleijado, um paralítico, que já nasceu paralítico. Aquele homem dependia de alguém para se locomover de um lugar para outro. Nunca havia andado na vida dele. Acontece, porém, que aquele homem, que a Bíblia não cita o nome dele nem a idade dele, ele ouvia com toda atenção a pregação do Evangelho. O Evangelho que cura, que salva, que perdoa o pecador. Então aquele homem ouvia com toda atenção, estava bebendo ali a palavra de Deus, se alimentando com os ensinamentos da palavra de Deus. E aquele paralítico, aquele homem aleijado, com toda atenção, observava a pregação. E o apóstolo Paulo, olhando para ele, percebeu que ele tinha fé para ser curado. Só pelo Espírito Santo de Deus, alguém pode ter este conhecimento que outra pessoa tem fé para ser curado. O apóstolo Paulo naquela hora foi revelado por Jesus, que aquele doente que estava ali, aquele paralítico, tinha fé para ser curado. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No livro de Hebreus está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário que aquele que quer se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que Ele é poderoso. Aquele paralítico, enquanto ouvia a pregação do Evangelho que cura, que liberta, que salva, que perdoa, Jesus tudo pode fazer, porque o desejo de Jesus é salvar o pecador, é curar as enfermidades, é libertar os oprimidos, fazer uma transformação na vida do pecador, para que ele se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, e que venha a ter uma convicção de salvação e de vida eterna. Aquele homem estava ali ouvindo a palavra de Deus, e Paulo olhou para ele, vendo que ele tinha fé para ser curado. Paulo fixou os olhos nele e disse: homem, levanta-te direito sobre os teus pés. Imediatamente
Imediatamente aquele homem se pôs em pé, saltou e ficou em pé, andou, e tudo isto aconteceu imediatamente pela presença de Deus naquele lugar, pela presença de Jesus naquele lugar, pela presença do Espírito Santo naquele lugar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram aquele milagre. Fortaleceram as juntas, os ossos, os nervos, os tendões das pernas daquele paralítico, e ele se pôs em pé, sem ajuda de ninguém. Isto é o efeito do poder da palavra de Deus. Deus falando através dos apóstolos. Acontece, porém, que a multidão que estava ali presenciou aquele milagre. A multidão deve ter pensado, as pessoas que ali estavam devem ter pensado: nunca vimos tal coisa acontecer na cidade de Listra, aqui no nosso meio. Ficaram abismadas, admiradas, acredito com muita alegria, porque eles conheciam aquele paralítico há muito tempo, e agora vê aquele paralítico com toda a normalidade, andando como eles, saltando, glorificando o nome do Senhor. Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo fazem estas maravilhas. Acontece, porém, que no meio das multidões, aquela multidão era uma multidão idólatra. Elas adoravam os ídolos. Aquela multidão, as pessoas que formavam aquela multidão ali eram pessoas idólatras. Adoravam os ídolos, obras feitas pelas mãos dos homens. Então eles cultuavam, veneravam e adoravam a dois deuses naquela cidade: Júpiter e Mercúrio. Dois deuses que eram adorados e venerados pela população daquela cidade. E naquela cidade havia um templo que foi construído em honra e homenagem ao deus Júpiter deles. E na hora do milagre, o sacerdote do Júpiter estava ali presente. Na hora daquele exato momento, apareceu ali touros. Alguém trouxe touros e grinaldas para oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Porque no entendimento daquela população incrédula e idólatra, no entendimento deles, Paulo, no entendimento deles, Paulo era um deus. Paulo era o Mercúrio, o deus deles. E Barnabé era Júpiter, o deus deles. E eles disseram: os deuses se fizeram como homens e desceram até nós. Oh, incredulidade tremenda! Na mentalidade da população de Listra, Paulo era Mercúrio, um deus deles. Barnabé era Júpiter, outro deus deles. Tamanha ignorância espiritual, cegueira espiritual, surdez espiritual. E eles então resolveram oferecer sacrifício aos deuses deles, considerando Paulo como Mercúrio e Barnabé como Júpiter. E Paulo, quando viu tamanha ignorância daquela população e do sacerdote de Júpiter, Paulo, diz a Bíblia que Paulo rasgou os seus vestidos em sinal de protesto. Em sinal de protesto diante da atitude de tanta cegueira espiritual.
Paulo diz: por que fazeis estas coisas? Nós somos homens semelhantes a vocês, sujeitos às mesmas paixões. O que nós queremos é que vocês se convertam. Deixe as vaidades de vocês, deixe esses ídolos para servirem ao Deus de Israel, o Deus vivo, que fez os céus, a terra e o mar e tudo que há neles. Havia uma diferença. Aqueles dois homens de Deus estavam cheios da presença do Deus vivo. O Deus vivo estava com aqueles dois homens de Deus operando aqueles milagres, mas os Deus daquela população, Júpiter e Mercúrio, não tinha neles o poder de Deus, não havia neles o poder de Deus, o poder sobrenatural. Eram obras feitas pelas mãos dos homens que não tinham fôlego, não andava, não se comunicava. Eram deuses que não andavam, não se comunicavam, não falavam com ninguém, não respiravam, jamais poderiam operar sinais, prodígios e maravilhas. E os apóstolos então clamaram e conclamaram ao povo que se convertessem, que deixassem os seus ídolos para servir ao Deus vivo que está no céu. Meu amigo, você que está ouvindo esta palavra, vocês perceberam como Deus opera milagres, como Deus converte os corações dos pecadores. Vocês perceberam como Deus ama o homem e quer abençoar a natureza humana. Meu amigo, abre o teu coração para Jesus. Abra o teu coração para Deus. Diga: Senhor meu Deus, eu abro meu coração para Ti. Entra na minha vida. Entra na minha vida, meu Senhor Deus. Entra na minha vida, meu Senhor Jesus Cristo. Diga sim para Deus voluntariamente. E Deus vai entrar no teu coração. Jesus vai entrar na tua vida. Vai cancelar os teus pecados. Vai te perdoar. Vai te salvar. Vai te libertar. Possivelmente operar uma cura em você. Tanto a cura espiritual, com certeza, como a cura física, se você estiver doente, com certeza. Meu amigo, ouça a palavra de Deus. Abra o teu coração para Jesus. Meu irmão em Cristo, você que está ouvindo a palavra de Deus, meus irmãos em Cristo, vamos continuar pregando esta palavra, porque ela é poderosa. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos em Cristo e meus amigos, vocês perceberam que os apóstolos sofreram várias perseguições. O Evangelho de Cristo também tem sofrido muitas perseguições em todas as partes do mundo e aqui no Brasil também. Quantas as vezes os evangélicos não foram ameaçados por uma igreja que prega a idolatria? Quantas as vezes os cultos dos evangélicos não foram ameaçados por uma igreja que prega não Cristo vivo, mas um Cristo morto, e que pregam uma miscigenação de coisas que na verdade não são? Quantas as vezes os crentes aqui neste Brasil não foi perseguido? Quantas as vezes movimentos evangélicos, movimentos religiosos desta igreja que prega a idolatria ameaçaram os cultos dos crentes para acabar com os cultos simplesmente porque os crentes pregavam a palavra de Deus? Muitas perseguições aconteceram e vêm acontecendo.
Entretanto, Jesus tem dado vitória aos crentes. Jesus tem dado vitória àqueles que pregam a sua palavra. Jesus vem triunfando. Jesus vem triunfando. Jesus vem triunfando sobre aquela idolatria. E Jesus vem nos concedendo vitória. E o Evangelho de Cristo, aquela igreja nunca conseguiu abafar. Nunca conseguiu deter a velocidade da pregação do Evangelho pelos crentes. Porque Jesus é a bandeira dos crentes e a vitória dos crentes. Meu irmão em Cristo, continuemos firmes pregando a palavra de Deus. E você, meu amigo, novamente eu repito, abre o teu coração para Jesus. Assim como Jesus salvou muitos dos judeus em Icônio e Listra, Jesus também quer salvar a tua alma e a tua família. Aqui eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço esta oportunidade que preguei a tua palavra. Meu Senhor, meu Deus, ilumine os corações de todos que ouviram a palavra do Senhor. Ilumine os corações de todos, esclarece a mente de todos para a salvação de todos os que ouviram. Porque eu sei que a vontade do Senhor, meu Deus, é de salvar o pecador. Embora o Senhor aborreça as obras que o pecador comete. Meu Senhor, meu Deus, eu te peço tudo em nome do teu Filho, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a ti por tudo. Amém.